combustível, que é a grande mola propulsora hoje da economia brasileira, seja ela a rural, a agrícola ou a da cidade, acaba por acarretando aumento nos valores do produto produzido. O Brasil é viável para tudo. Eu vou falar do Brasil aqui, que é o mundo, é claro que nós sustentamos o mundo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que o Sul também sustenta o Brasil. Exatamente. Nós trabalhamos a nossa produção agrícola, enfim. É uma das maiores, do país. Então, o Brasil, que é viável para tudo, não se admite que se passa fome num país como o Brasil. Se joga muita coisa fora. Né? Exemplo disso, muitas vezes a gente vê silos carregados de alimentos apodrecendo e o Brasil passando fome. Nós aí trabalhando aí em cima de Bolsa Família, para ajudar as famílias, e tem isso tudo aí. Né? O que está faltando é gestão. Né? Falta um comandante. E é isso que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, né? Só se pensa em aumentar impostos, ontem subiu de novo os combustíveis, subiram de novo os combustíveis. Olha, o governo eleva tributos sobre combustível e corta mais de 5,9 bilhões em gastos. Então, vocês veem, são informações que a gente está tendo aqui agora, e realmente é isso aí. Né? Não se admite, não podemos admitir. Tem que incentivar a agricultura. Quando se fala em combustível, nós temos muitas alternativas de combustíveis. Mas a nossa tecnologia busca pelas novas tecnologias no interesse. Não tem interesse. E um outro detalhe, Zé Roberto, também, nosso grande implicador é que quando se fala em redução em verbas a nível federal, não se fala em redução de despesas operacionais, se fala em cortes de investimentos. Corte de investimentos, saúde. Aumenta-se a carga tributária, porém, por outro lado, acaba-se cortando os investimentos e aí isso acaba implicando diretamente na cadeia produtiva, onde se produz, onde se faz a geração do emprego, se faz a geração de renda e divisa para o povo brasileiro. Com certeza. Daqui a pouquinho, Zé Roberto, lei da vaquejada. Você lembra que foi um assunto bastante polêmico, inclusive houve aí a possibilidade, o prenúncio de proibição da vaquejada a nível de Brasil, e por tabela se estenderia a questão da vaquejada, que foi o assunto em pauta em primeira instância, estava se estendendo o assunto também para as festas de rodeio sertanejo e também, o rodeio country, melhor dizendo, certo, e também para o rodeio crioulo, o rodeio dos gaúchos. Certo. E uma lei, daqui a pouquinho, o repórter Henrique Carmo vai trazer informações acerca desse assunto, porque foi disciplinada a questão da lei da vaquejada, que engloba também, inclusive, os rodeios country e o rodeio crioulo, para que se solucione. Só não entrou, Zé Roberto, e para a tristeza dos peixeiros, dos navegantinos, dos papaciris, do pessoal daqui, dos descendentes da Sorianos, que são aptos à prática da farra do boi, né? Então, não sei se está aqui, eu não ouvi a matéria na íntegra, acerca também daquela cultura espanhola, apesar que no Brasil ela é quase que pouca difundida, né? Não faz isso. Não entrou, até porque nós não temos aqui. Um pouco parecido seria a farra do boi. Boi solto na rua. É a festa espanhola, porém para o povo humilde fora solto, né? Porque a do espanhola é fechada, um recinto fechado. Se fala muito, né? Se fala muito aí, quando se fala em farra do boi, já é maltrato ao animal e tal. Esse pessoal que fez esse movimento, Xuxa, Rita Lee, esse pessoal aí quem é a Rita Lee para falar alguma coisa, né? Deixa para lá. Deixa. Então, na realidade, esse pessoal que fez todo esse movimento em torno de ser contra a farra do boi, que ali era uma festa, gente, uma festa popular, típica nossa, é tradição. A tradição é maltratar o animal, mas nunca vieram ver aqui, nunca tiveram aqui, tá? A nossa festa do boi realmente era totalmente diferente. Gerava emprego, né, em período sazonal. E realmente é isso aí. Só que não meteram uma lei sem conhecimento nenhum, como tantas vezes faz aqui nesse país, está virado no ar. Fizeram essa lei e acabaram com a nossa brincadeira, que era uma tradição. É tradição sim, é uma tradição sim. Ok, então daqui a pouquinho mais informações, outro assunto, Zé Roberto, vamos abordar logo após a entrevista. DIV adota estratégia em escolas e intensifica a vacinação contra HPV e principalmente meningite C, que está aí com algumas situações de deixar em alerta
as autoridades de saúde de Santa Catarina. Mais outro assunto, Zé Roberto, nós vamos tratar. A Praia da Guarda do Imbaú recebe certificação como reserva mundial do surf. A rapaziada do surf deve estar sorrindo à toa feliz da vida. Bom, essas e outras informações a gente confere daqui a pouco na sequência do nosso Jornal Dengo Dengo Notícias. Nós vamos ao rápido apoio cultural. Na sequência voltamos com a entrevista do dia. Hoje entrevistando integrantes do Movimento do Sul é o Meu País. Já vão querer saber deles como é que vai ficar uma série de situações. Isso não vai contra a nossa lei brasileira, Zé Roberto, da divisão? Daqui a pouquinho essas e outras informações aqui no Jornal Dengo Dengo. Conta de água terá reajuste de 10%, de quase 10%. Semasa, tá vendo? Nós compramos água do Semasa, não pagar. Não vai nem poder reclamar. A água daqui vem de Semasa? Vem de Semasa, nós não temos Tem tratamento. água. Né? Nunca se preocuparam em ter a outorga. Primeiro você tem que ter a outorga. A outorga quer dizer onde é que você vai captar. Sim. Então, Navegantes, por exemplo, para captação de água, nós teria que ser acima. Vocês conhecem a usina, ali onde era a usina, nas antigas, ali a Pedra da Mauá? Do lado de Navegantes. Do lado de Navegantes é até onde era o restaurante antigo, ali onde tem uma igrejinha e cortam uma valinha. Mas teria que ser para cima ainda. Ali onde o Gelafite tem o bendito loteamento lá que deu cadeia para o prefeito da Ilha. Então, basicamente ali você poderia captar, por causa da salinidade. Captaria ali e aí traria para cá, claro, teria que ter tratamento, teria que ter estação de tratamento. Nada disso a gente tem. Prova disso que o prefeito anterior, ou o ex-prefeito, nessa brincadeira ele está respondendo na Lava Jato 500 mil que ele recebeu e daria para Odebrecht explorar esse tipo de situação. Restringou para tudo que é lado. Então a gente, hoje nós temos... Essa regra do jogo, eu acuso aqui, e defendo os falar um políticos. mais longe. Acuso porque eles são corruptos, mas eu defendo porque se não fizer isso também não traz nada. Essa A regra... maior corrupção do país foi no tempo da ditadura, meu amigo. Foi o tempo da ditadura. Nós estamos pagando preço de... Por exemplo, a Transamazônica até hoje está parada lá, ó. E a Transamazônica está parada em função... Começou na ditadura e está lá. Está tudo parado. É a famosa 153, ela vem até Ponta Grossa. Ok, então aí estamos com o Jornal Dengo Dengo Notícias, oferecimento apoiadores masters da nossa programação, SC Convênios, à sua disposição, localizada em Navegantes, ali em frente ao Francos Auto Center, na cabeceira do aeroporto, ao lado, lá, bem ao lado, junto praticamente ao cemitério Jardim dos Florais. Colégio Sinergia, certeza da melhor escolha. Franco Auto Center, parceiros masters aí da nossa programação. Também contamos aí com o apoio cultural de Bistec Supermercados na programação da 98,5 e ainda também com a parceria em breve da SBJ conosco aqui na programação 98,5, Zé Roberto. Por falar em SBJ, Gilmar, a SBJ é um empreendimento aqui na Rua Brasília, que estava programado para entrega em setembro, outubro. A SBJ, diferentemente de outras incorporadoras e construtoras, né, já está entregue agora em agosto. Eu falava com o João, nosso Janjo, essa semana, encontrava ele ali bem próximo, né? O que engorda o gado é uma expressão de gaúcho, não? Né? Porque o cara que engorda o gado é o olho do dono, né? E na realidade o Janjo, usando essa paródia, né? Até me dizer o seguinte, eu estava ali conferindo todas as ações, né, para deixar tudo prontinho. Inclusive, ele disse para mim, eu vou conversar com você, vou chamar o Gilmar, né, e coisa e louça e tal. Gilmar que é mestre de cerimônias e, claro, ele tem que valorizar o produto da terra. Então, estamos entregando agora em agosto. Em agosto, isso. Em agosto, já no início, na primeira semana, talvez, né, já era para ter entregue, já dizendo assim. Então, você vê a credibilidade que tem SBJ, por isso está aqui. Quem tem credibilidade, apoia Dengo Notícias, apoia a Rádio Dengo. Apesar de eu ser catarinense, já aproveitando, você falou, sim, eu sou de Itajaí.
Aproveitando sim, para você ver, você falou sobre o gaúcho, são duas coisas interessantes, que é interessante o ouvinte saber, que a expressão che vem do latim que significa cerelo, que é do céu. Então era uma expressão que já vem lá dos jesuítas, então quando o pessoal fala che, é a abreviação de cerelo, que significa do céu, uma expressão que se usava Deus do céu, o ba vem de barbaridade, né? Ba é de barbaridade, che é de cerelo, que é do céu, e a bombacha veio do Uruguai. Quem levou para o Uruguai? Os ingleses. Quem levou os ingleses para o Uruguai? Veio da Turquia. Então o gaúcho da cintura para baixo é um árabe. Então, até porque eu não uso a roupa gaúcha, não ando, mas admiro a cultura gaúcha, e tem que entender de onde vem a origem, né? O pessoal fala muito do gaúcho, aquela coisa toda, porque o gaúcho é porque ele é marcante. Eu não tenho procuração nem para defender nem para acusar o gaúcho, mas eu procuro entender essa figura tão comentada, porque não tem graça se a piada não for gaúcha, né? Sim. É impressionante. Então, porque para ver como ele é marcante. Então, resumo da ópera: che é a abreviação de cerelo, que de latim significa do céu, e a bombacha veio da Turquia, a qual os ingleses trouxeram para o Uruguai, e do Uruguai, então, veio para todo o restante do sul do Brasil. Muito bom. Ok, agora são 8 horas e 12 minutos. Bom, agora vamos fazer as devidas apresentações, porque ele deu uma aula aqui cultural, porém nós precisamos apresentar quem é o autor dessa fala agora. Bom dia, Emílio. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal, os ouvintes. Mais uma vez a gente está aqui na área dando uma oportunidade a todos entenderem melhor esse movimento Sul é Meu País, ao qual fica muito claro que esse movimento existe desde 92, não é? Então não é de agora que existe esse movimento, mas se a gente puxar um pouco mais a história, vem há muito tempo já esse conflito de interesses já vem há mais de 200 anos, desde o Império Português, não é? O Artigas lá no Uruguai conseguiu se separar, o Lopes do Paraguai conseguiu se separar, mas o Império Português na época era interessante, era forte e, claro, conseguiu fazer uma grande nação. Mas se a gente não evoluir, estaríamos falando em latim, não é? Então, desde o Império Romano, surgiu Portugal descobriu o Brasil, e nessa sequência, o Sul é Meu País é uma questão de evolução, né? Grandes países são pequenos, e é por isso que a gente está aí com o Brasil hoje, que deveria ser uma potência, não é exatamente pela gestão maluca que é, 10 fronteiras, entrando droga e armas e tudo que é jeito, não tem como um povo brasileiro ficar seguro sabendo que 10 fronteiras abertas, entrando droga e arma, faz com que uma nação desse tamanho fique praticamente inviável. Ok, então vamos também cumprimentar o Maicon, que já esteve em outra oportunidade aqui conversando com a gente. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Maicon. Bom dia, Gilmar, bom dia aos integrantes aqui da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com o Emílio, apresentando essa ideia, né, do movimento Sul é Meu País, e convido os ouvintes que tiverem perguntas a enviarem perguntas, que dentro das possibilidades, a gente não tem todas as respostas do mundo, né? Não somos divinos, né? Uhum. Mas dentro da possibilidade, aquilo que pudermos estar respondendo para os nossos ouvintes, estaremos ouvindo. Ok, tranquilo. Cumprimentar também o Héctor, que está aqui, ele que está de cinegrafista, fazendo uma live. Grande abraço, bom dia, obrigado pela presença. E você que quer participar, quer fazer a sua pergunta, pode mandar a pergunta. A gente manda aí no WhatsApp, atenção, anote o número 9698-7854, lembrando que tem mais um 9 na frente, né? Mas é o 9698-7854. Você participa, você interage com a gente aqui na programação da 98,5, nosso jornal Dengo Dengo Notícias. E a gente começa então a nossa programação dessa manhã de entrevistas já perguntando: discutir a separação do Brasil não seria crime, Emílio e Maicon? Bom, essa é uma grande afirmação das pessoas que são contra, né? Mas, no entanto, Gilmar Paraná, o inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal, ele nos garante a liberdade de expressão, né? A única vedação que existe seria o anonimato, coisa que não acontece, haja vista que nós não estamos sendo anônimos. Nós estamos aqui literalmente dando a cara a tapa. Ninguém está no anonimato, ninguém está usando máscara, estamos dando a cara a tapa. Então,
através desse princípio, através do princípio da autodeterminação dos povos e tal, tudo isso nos garante o direito de lutarmos por esse objetivo. Certo. A Constituição brasileira, no artigo 4, já tem o direito de autodeterminação. E no artigo 5º, tem direito e liberdade de pensamento e direito de organização para expressar e divulgar o próprio pensamento. E a ONU também nos garante isso, na Resolução 1514, a qual fala sobre a fundamentação universal do direito da autodeterminação, desde que a população interessada expresse democraticamente e pacificamente. Quer dizer, já responde essa pergunta que o pessoal, vai ter guerra. Guerra nós já estamos. Aí tem uma guerra, o Brasil já existe. É só ver a quantidade de gente morrendo nas estradas, morrendo nos hospitais, morrendo de bala. As balas perdidas são as mais encontradas, né? Então, a guerra nós já estamos. O movimento é exatamente para mudar essa realidade dentro da lei e pacífica. Então, é claro que jamais todo movimento está resguardado e baldado na passividade. Por quê? Porque o voto pesa mais que o chumbo. Então, por isso que o ano passado fizemos um plebiscito, mais quase 1 milhão de votos. Esse ano, novamente, 7 de outubro, teremos mais uma votação, e haverá vários locais. E tudo isso prova que nós estamos dentro do caminho da paz, do diálogo, da democracia. Emílio, em relação, por exemplo, a quanto à separação, hoje é dito, inclusive pela nossa primeira Constituição, que o Brasil é uma união indissolúvel de Estados. E aí, Michael, por favor. Bom dia, Gilmar. Gilmar, se eu estiver falando baixo, tu me orienta. Não, eu estou contrário. Até o Emílio me deu uma empurrada aqui, mas eu sei que esse microfone é forte, então eu sei que eu não posso falar muito perto. Muitas pessoas que, né, argumentam contra falam sobre essa questão da união indissolúvel, que segundo o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, seria uma cláusula pétrea. E vê isso como essa cláusula pétrea como um diamante inquebrável. No entanto, isso não é bem verdade. A cláusula pétrea ela não é inquebrável e a história prova isso. A nossa Constituição, e eu vou provar isso na história, a nossa Constituição de 1943, no artigo 217, parágrafo 8º, salvo engano, e a nossa Constituição de 1960, no artigo 50, parágrafo 1º, salvo engano de lapsos de memória, previam que a forma de governo era cláusula pétrea. No entanto, a nossa Constituição de 1988 nem sequer trouxe forma de governo como cláusula pétrea, trouxe forma de Estado, mas não forma de governo. E a maior prova de que essa cláusula pétrea das duas constituições anteriores foi quebrada é que em 1993 nós tivemos um plebiscito para consultar a nova forma de governo, se o povo queria continuar republicano ou se queria passar para a monarquia. Agora eu convido o nosso ouvinte a voltar ao passado. Voltar lá para 1943 e imagina nós falando, a gente quer tirar a forma republicana e queremos voltar para a monarquia. O que eles iriam falar para nós? Impossível, é cláusula pétrea, está na Constituição. Então, são cláusulas pétreas que a gente consegue provar pela história que foram quebradas. Bom, vamos direto no assunto, né? A lei é para proteger o ser humano. As leis que estamos vivendo estão nos matando. Vamos supor que a ONU não tivesse suporte, que a nossa Constituição não desse suporte, e nós viveríamos igual que a Coreia do Norte, igual Cuba, Venezuela. Então nós temos que reagir, porque as leis são para beneficiar, para proteger o cidadão. Então nós, claro, estamos fazendo dentro da lei, mas vamos supor, numa pior hipótese, nós teríamos o direito de ficar calado? Não. Nós somos exatamente mostrando e sensibilizando o povo quanto que nós somos escravos de Brasília. Aliás, todos os brasileiros são escravos de Brasília. Isso tem que ficar muito claro, não é? Existe hoje no Brasil 9 movimentos separatistas. Então, o São Paulo quer se separar, o Rio, o Nordeste, o Sul está se manifestando há 25 anos já, essa barbaridade que é levar 80% dos impostos para Brasília. Estamos alimentando cada vez mais a corrupção e nós do Sul sofrendo. Então, o sulista não é melhor que ninguém, apenas diferente. Uma forma de ser diferente, que já estamos se manifestando e indo para o povo e pegando o voto do sulista. Uma dessas situações, Emílio, você fala em corrupção, mas o Sul, a princípio, também está cheio de corruptos ou de políticos
que são indicados como corruptos. Exato. E aí você vai falar com o prefeito vai dizer o seguinte: eu mandei 80% para Brasília. Aliás, para o Estado. Aí o governador vai falar o quê? Mandei para Brasília. Então fica nesse marasmo, o prefeito colocando culpa no governador, o governador colocando em Brasília. Então 80% disso é verdade. Então nós queremos exatamente mudar isso aí, fazer com que o poder fique na cidade. Aí você vai perguntar assim, mas e o prefeito também é corrupto? Assim? Mas eu vou na casa dele. Nós, você, o ouvinte, vamos na casa do prefeito. Nós vamos falar com a mulher do prefeito, com o filho do prefeito, com a esposa, enfim, com a família do prefeito, porque o poder está com ele. É assim que funciona na Europa. O sonho de todo brasileiro é ir para a Europa passear. Ai, que lindo. Por quê? Porque lá o dinheiro fica na cidade. E o poder está com o prefeito. Então muda completamente a regra do jogo. A partir do momento que o poder ficar na cidade, os prefeitos terão força. E o prefeito é aquele cara que está ali na esquina, nós vamos falar com ele. Hoje a gente vai falar com quem? Com o governador? Vai falar com quem? Com Brasília, com o senador, com o deputado? Complicado, Zé. Muito bem esclarecido até. E eu sou favorável a esse modelo de governo. Eu falava até antes aqui, as coisas têm que acontecer o inverso, né? Em vez de nós mandar 80, nós mandava só 20 para eles, se quiser que venha aqui buscar. Com certeza. Aliás, mandava 100% e voltava. País forte é quando a cidade é forte. Com certeza. O país fraco é quando o governo central é forte. Até porque as coisas acontecem aqui. Ó. Claro. A segurança pública, ela está aqui, não está lá com o Colombo. Até interessante, que vem muito a calhar com o que você está falando, que o que acontece é no município, e é verdade. E a maior prova disso é que desde 1980, nós estamos hoje com o mesmo efetivo policial de 1980. Certo. E por isso que os municípios hoje, você pode ver que está uma onda de implantação de guardas municipais. Sim. Justamente porque o Estado não está cumprindo o papel dele. E no final das contas, se a União não cumpre o papel e o Estado não cumpre o papel, Tá o fácil, município né? que E cumpre. o que acontece? O prefeito desiste. Eu estou falando de prefeito sério. Certo. Deve existir. Com certeza o ouvinte deve conhecer alguém sério. Não vou dizer que todos são corruptos, né? Mas eu estou falando aquele cidadão. Você, eu, o ouvinte, o dia que ser prefeito, vai ver que não tem dinheiro. Por quê? Aí ele tem que se defender como? Explode o IPTU, explode o ISS, explode o ITBI, explode multa de trânsito. Por quê? Porque como o grosso foi para o Estado e para a capital, Brasília, o prefeito, desesperado, precisa trazer o dinheiro para a cidade. Aí vem um problema maior ainda. Itajaí, por exemplo, tem 6 mil funcionários públicos, são 6 mil votos. E aí vem uma coisa interessante, urna eletrônica, senhores, isso é uma piada, é uma vergonha. Se urna eletrônica fosse sério, o Japão teria, a Suécia teria, a Alemanha teria. Urna eletrônica é uma mentira. Mas como o poder é formado de voto, uma democracia ridícula, é uma mentira essa nossa democracia. Aliás, nós não tivemos ditadura, tivemos regime militar, que isso é um outro assunto. Tivemos 5 generais, 5 morreram pobres, né? Então o que eu estou querendo dizer é que o poder tem que ficar na cidade. E como hoje ele precisa de voto, ele não pode mandar os funcionários públicos embora, porque ele precisa de voto. Aí começa nós pagar tudo isso. Aí explode, aí a gente tem o quê? Explode todos esses impostos que a gente está pagando, por quê? Para ele se manter no poder, ele precisa de voto. Voto é um mantendo o outro. Para você ter uma ideia, uma cidade na Alemanha teria 15 funcionários. 15 funcionários. Itajaí tem 6 mil funcionários. Uma cidade do mesmo tamanho, de 200 mil habitantes, na Alemanha teria 15 funcionários. Aí você vai dizer, mas isso é a Alemanha. Claro, o brasileiro tem que parar de ter essa cultura de pangaré. Nós temos que copiar aquilo que funciona. Nós não precisamos inventar a roda. Olha o japonês. No início do século era uma raça desprezível. O governo brasileiro chamava o japonês de raça desprezível. E só o inteligente que saca que é burro. Porque o burro morre burro. Quando o japonês percebeu que, meu Deus, o que eu estou fazendo com armas? Eu quero educação. Eu preciso dessa minha língua, ninguém entende. Foi aí que começou a criar um novo Japão. E nós temos que copiar países que dão certo. E com certeza, em cima disso aí, é o seguinte, veja bem, 2 países que foram, após a Segunda Guerra Mundial, a exemplo, Japão e a Alemanha, que eram aliados, foram praticamente acabados. E se reergueram dentro desse modelo. Qual é o modelo de governo que o movimento teria para oferecer para nós, Michael? O nosso modelo que nós pretendemos é uma confederação
municipalista, uma Certo. confederação onde o poder fique concentrado no município, e o sistema parlamentarista. Por que o sistema parlamentarista? Porque o sistema parlamentarista ele tem chefe de Estado e chefe de Certo. governo. Sim. Chefe de governo faria o papel do nosso atual presidente da República na questão de poder executivo, administração Certo. do poder executivo. Se o nosso chefe de governo, por exemplo, fizer alguma coisa errada sequer, o parlamento tira ele para fora do poder na hora, não precisa nem de plebiscito. Se o chefe de governo fizer uma coisa errada, ele é despedido, literalmente. Nós já tivemos essa oportunidade, né, de Sim. optarmos pelo parlamentarismo, mas a mídia, 93, a campanha né? foi tão grande em cima disso que permaneceu o presidencialismo. Quem ama orienta. Quem ama orienta. E orientação para o certo. Falar bonito, é claro, até peço desculpas aos ouvintes, porque eu não sou o cara. Quem trabalha não fala bonito. É interessante. Perceba o colono, perceba o cara. Quem trabalha ali no dia a dia não tem tempo para falar bonito. Ele tem conta para pagar. Certo. Tem os empregados para pagar. Então, o cara que trabalha, o homem e a mulher que trabalha, geralmente, dificilmente fala bonito. O cara que fala bonito pode correr atrás que alguma coisa ele não está fazendo. Então, como eu sou trabalhador, não falo tão bonito quanto aqueles outros que falam bonito, umas palavras bonitas, encanta o povo, mas leva o pessoal para o precipício. Nós estamos levando o povo exatamente ao contrário. Tem que copiar aquilo que funciona. Nós não podemos ter dúvida que é a Alemanha que funciona, o Canadá funciona, o Japão funciona. Nós não podemos ficar falando de Bolívia, Venezuela e Cuba. Pelo amor de Deus, nós precisamos de uma coisa que funcione. Os meus netos, meus filhos, essa próxima geração, eu não quero deixar essa herança maldita de ser pangaré. Nós temos o sangue e podemos fazer muito, desde que fale a verdade. E a verdade dói. A verdade dói. Nós temos que mostrar o seguinte: nós somos um bando de ignorantes. Pronto. Mas por que eu estou falando isso? Não é para magoar. É para conhecer que nós somos ignorantes, sim. Para de falar bonito. E para isso nós temos que trazer luz para esse pessoal. E luz não é com países comunistas. Nós temos que ser capitalistas. Não podemos ter vergonha em falar que o mundo precisa de dinheiro. Sem dinheiro não tem educação, não tem segurança. Não vem com hipocrisia. Fica esse cabide de emprego e nós bancando isso. Não tem mais nenhum empresário que suporte um troço desse. Nós precisamos gerar emprego. Como? Se uma carga tributária para manter o poder de Brasília. Então, essa a grande virada, é a grande forma de governo que é municipalista. O poder fica na cidade. Emílio e Maico, uma das perguntas que a gente tem ouvido bastante, inclusive desde o ano passado, quando daquela consulta pública, que não foi um plebiscito, né, foi uma consulta pública para saber o que o povo do Sul desejava em relação a esse assunto, é quanto à autossuficiência na produção, especialmente na área industrial. Haja visto nós termos uma produção basicamente primária no sul do Brasil. Como que ficaria essa questão? E aí a importação, a exportação dos produtos, não poderia haver retaliação do Brasil, coisa e tal, em relação a essa questão? Primeira questão que eu vou falar é que produção nem sempre é sinônimo de prosperidade. Qual é o chocolate mais famoso do mundo? Suíço. O suíço. Mas a Suíça não dá um pé de cacau. Sabe de onde que vem o cacau da Suíça? Do Brasil e do Equador. Sim. Então, produção não necessariamente significa prosperidade. Mas nós temos, sim, um índice de produtividade muito grande. A nossa produção de soja é gigantesca. Se unir os três estados, se unir os três, né? Os três juntos, nós somos o maior produtor de soja do Brasil. Nós somos o maior produtor de carne suína do Brasil, o maior produtor de galináceas, né? Frangos e codornas, ovos do Brasil. Nós temos uma produção gigantesca de arroz, de feijão, de cereal, de milho. A gente só vai perder para Mato Grosso na produção do gado de corte. Nos outros quesitos a gente é autossuficiente tranquilamente. E aquilo, o que faltar, a gente compra. Compra do exterior. Porque, como o Emílio fala, às vezes é mais fácil você comprar o Mais leite barato. do que ter a vaca. Mais barato comprar o leite do que a vaca. Porque a vaca você tem que pagar o pasto, tem que pagar o farelo da vaca, a alimentação e O tal. IPTU do pasto O IPTU do pasto. vai para R$15 o litro do leite. E hoje você pode comprar R$3. Então não é o ter. Até porque o que o Japão tem? O que a Alemanha tem de recursos naturais? Aliás, o leite, daqui a pouco, o Alberto está passando as ofertas do final de semana do leite no Bistec. Lá do Bistec. É. Zé Roberto, aproveitando, nós estamos aqui com um ouvinte nosso, colaborador, o Tadeu, que tem um questionamento, uma pergunta. Tadeu, por favor. Bom dia. Eu já sou o seguinte, eu já fiz faculdade de administração, eu sei o seguinte.
qual é o impacto econômico da desmigração do sul do país? O impacto econômico, eu não sei se você não chegou aqui desde o começo, né? Mas hoje Brasília, ela suga 80% de tudo que a gente produz. Em 2016, nós produzimos 167 bilhões de reais e mandamos para Brasília. Desses 167 bilhões, salvo engano, Brasília só nos devolveu 33 bilhões. O resto ficou tudo lá. Então a gente trabalha gigantescamente, produz uma produção enorme e fica tudo lá. Não seria problema nenhum, viu, amigo? Se nós pagássemos toda essa taxa, se 80% de tudo que a gente produz ficasse em Brasília, mas pelo menos Brasília nos devolvesse isso na forma de segurança, saúde, educação, mas isso não acontece. Até porque o mundo inteiro tem pedágio, o mundo inteiro tem imposto. O problema não é o imposto, o problema não é o pedágio, é o que traz de volta. O que nós temos aqui é roubo, não é mais do que isso, porque quando você paga na intenção de voltar, ok, né? Tanto que você vai em Roma, você paga um pão, você paga um imposto, mas só que você recebe o que em conta? Saúde, educação, segurança, estrada. Hoje nós estamos pagando, então isso é imposto. Essa é a diferença entre imposto e roubo. O que nós temos aqui é roubo, para manter esse grande paiol de milho e cheio de rato lá em Brasília. Uma outra pergunta que gostaria de fazer para vocês é em relação, por exemplo, a questão da xenofobia, que é um assunto que vem à tona seguidamente. É moda. E a outra, a situação do Rio Grande do Sul, que é considerado hoje, que está considerado como estado quebrado. Ótimo, todos os estados estão quebrados. Todos os estados estão quebrados, não é só o Rio Grande do Sul. E se for só o Rio Grande do Sul, ok, é um. Hoje o Sul carrega mais de 8 estados nas costas. É só ver a questão tributária de outras regiões. O estado do Sul, como o Sudeste também e o Centro-Oeste, carrega o resto da região Norte e Nordeste. Então essa questão de xenofobia é moda. Quando o cara não tem mais argumento, ele chama o sulista de nazista. Quando não tem mais argumento, isso aí é coisa de xenofobia. Ele não tem mais argumento, porque a partir do momento que a cidade ficar forte, quem é que vai ser o privilegiado? O humilde. Por que nós estamos aqui? Para que o humilde seja privilegiado com educação, saúde e segurança. Viu, Gilmar? Só para esclarecer, eu sou sulista, mas a minha namorada, por exemplo, é nordestina, da Puiarés no Ceará. Então essa ideia de xenofobia não... Argumento de fraco. Quando não tem argumento, como é que vai ficar no caso, então, o ir e vir aí, você aqui do Sul e ela lá do Nordeste? Da mesma forma como a gente trata os haitianos, os uruguais, os argentinos, veio para trabalhar, sem problema. Não veio para trabalhar, vai ter que prestar conta com a Polícia Federal. Isso é normal. O que o brasileiro vai fazer lá fora? Vai trabalhar? Seja bem-vindo. Agora vai puxar droga? Vai morrer. É assim que funciona. É uma hipocrisia. Olha, falar bonito é lindo, né? Ai, meu Deus, você não é politicamente correto. Isso está custando muito caro. Essa palhaçada tem que mudar e tem que falar a verdade, porque a verdade dói. E só os melhores remédios é o amargo. Então não vem dizer que, mas por que o nordestino vem aqui ou vice-versa? Ok, veio para trabalhar, meu amigo. Perfeito, as portas estão abertas. Só rapidinho, tá? Mais uma vez. A maior produção, vamos dizer assim, nós estamos falando o seguinte, 80% Brasília, tá? Só que, quando vai produzir, o maior mercado fornecedor, quer dizer, o receptor, vamos dizer, é São Paulo. Como é que vai ficar com a questão se fecha a fronteira? Vai ter que negociar tudo de novo, vai ser negócio de países, não mais de estados. Aí tem um paradigma, não estamos fechando nada. Hoje já estamos travados. O Brasil já está travado. Sua pergunta é pertinente. Hoje nós já estamos travados, tão travados que a gente só fala uma língua. Pelo amor de Deus, o mundo não fala português, como não fala chinês, como não fala russo. O mundo fala inglês e espanhol. O brasileiro está tão travado no seu mundo que quando ele passa pela alfândega, pelo mundo afora, ele vai lavar banheiro. É a primeira profissão que o brasileiro vai fazer lá fora, é lavar banheiro. Porque a relação brasileiro significa o quê? Não tem cultura, não sabe falar outra língua, é um cara desqualificado. A partir do momento que nós abrirmos o Sul para o mundo, não é apenas para São Paulo, vamos abrir para o mundo, não tem por que ter fronteiras. O mundo tem que estar, esse novo país, que não interessa o nome agora, onde vai ser a capital, onde vai ser a bandeira, isso não interessa agora, nós vamos abrir o mundo exatamente porque o São Paulo também quer separar. O próprio estado de São Paulo também já está com o movimento São Paulo Livre e também está querendo separar.
como o Emílio falou, nós não queremos fechar fronteira. Nossa fronteira, nós pretendemos construir um país de fronteiras extremamente abertas. Quem quer vir para trabalhar, quem quer vir para estudar, quem quer vir para acrescentar, será muito bem-vindo. Outra coisa, eu tenho certeza que quando nós nos tornarmos um país, São Paulo vai conseguir comprar produto nosso muito mais barato do que hoje, por causa da carga tributária, que a carga tributária brasileira é muito alta. E existe um diferenciamento nessa questão de carga tributária, inclusive INSS e ICMS, né? A confusão tributária é tão grande que nós estamos perdendo para o Paraguai. Nós estamos, os empresários estão indo para o Paraguai. O Paraguai hoje, a carga tributária dele é bem mais clara, bem mais leve, e você, a partir do momento que você faz uma empresa lá no Paraguai, você ganha cidadania paraguaia e os benefícios do Paraguai. Enfim, estamos perdendo até para o Paraguai. Com todo respeito ao povo paraguaio, claro, eu adoro eles, mas veja como eles já pularam na frente, rever essa questão tributária, rever essa questão de valores, e está aí um país que está crescendo tanto quanto o Chile. É justamente por isso é que o Emílio, a gente tem visto assim, empresas se deslocando para o Paraguai, empresas brasileiras com suas bases operacionais no Paraguai, justamente por essa dificuldade, essa carga tributária grande que a gente tem. Por exemplo, aqui a gente pode até os próprios municípios hoje estão tendo dificuldade, né? O empresário vem para... Eu estava vendo aqui uma manchete do Diarinho, parece que em 15 hotéis para Itajaí. Né? Por que para Itajaí e não em Navegantes? O que está faltando? Gerenciamento nisso, na tua opinião? Bom, como ele falou, desculpa, a gripe me pegou. A Suíça não tem cacau e tem o melhor chocolate do mundo. Então, perceba aí que a regra do jogo é tão enferrujada, tão podre, e que já me convidaram para ser deputado, senador, prefeito. Eu disse, para quê? Você vai ajudar a comunidade? Sim, eu quero ajudar a comunidade. Mas eu sendo um deputado, um senador, um prefeito, eu ia ganhar em torno de 100 mil por mês e não iria fazer nada, porque a regra do jogo é voto. Então, vamos supor que o Emílio é um incompetente, não serve para nada, mas ele traz voto. Não, mantém o Emílio, paga lá 30 mil reais para o Emílio, porque ele traz voto. Então começa a criar uma cabide de emprego de incompetente. O que eu disse vocês, nesse modelo, né, de gestão, como está falando o Emílio, no sul é meu país, né, não importa onde vai ser a capital, não importa a língua, o idioma, aliás. Né? Não, de cara nós temos que falar, no mínimo, pelo amor de Deus, no mínimo nós tínhamos que ser trilíngue, né? Sim. Em inglês, espanhol e português para falar com o povo, certo. A nossa aldeia chamada Brasil, sim. O espanhol para falar com nossos vizinhos, e inglês para falar com o mundo. Não pode ter vergonha de falar isso. O que nós queremos para os nossos filhos? Que nossos filhos sejam burros? Não, no mínimo trilíngue. Né? Até em cima disso, veja bem, eu tenho muito contato com o pessoal do Haiti, nossos irmãos haitianos, e no Haiti, por exemplo, você olha, o Haiti passou por várias situações aí horríveis, né? Nós temos, por exemplo, o haitiano, ele fala o francês, fala o crioulo, fala o francês, fala o inglês e o espanhol. Né? Então, é prova disso quanto nós estamos atrasados, né, Emílio? Exatamente, porque o português, qual é a diferença de português, russo e chinês? Nada, o mundo não entende, o mundo não fala essa língua. Sim. Então, o japonês, os povos que quiseram abrir suas mentes, tiveram que falar a língua do universal. Se está certo ou está errado é outra história. Aí tem que falar com o Império Romano lá, para mudar essa questão. Agora, o mundo fala inglês. Então, nós temos que já falar inglês e espanhol no berço. Porque quem ama orienta. O pai e uma mãe que quer bem um filho, não quer ele ver sofrendo. E que já começa a colocar nele, meu filho, você tem que falar 3 línguas, porque o mundo fala 3 línguas. Mas o malandro, o preguiçoso, diz o seguinte, eu sou patriota, eu tenho que falar a minha língua. Isso é coisa de malandro. Você pode falar a sua língua, claro, mas tem que falar 3, 4, 5 idiomas. O polonês, o japonês, o russo, o italiano, o alemão, que está aí, nós estamos convivendo com eles. A nossa origem veio dessa forma. O brasileiro tem que falar no mínimo 3 línguas. Nessas condições, quer dizer, o sul, o meu país, o país sul é o meu país. Só essa região, só o sul, seria maior que a França. Com certeza. Teríamos partidos fortes, então? Acabaria com essa parafernália de partido, aí tem partido nanico aí que só, como tu falasse agora,
só para negociar. Acabaria, teria. No modelo parlamentarista, sempre tem que ter partidos. Não, vai ter fortes. vários partidos. Certo. Vários partidos. Só que ninguém vai receber. Certo. Ninguém vai receber por isso. Para você ter uma ideia, eu estou com uma prima morando nos Estados Unidos, onde uma cidade de 30 mil habitantes não tem prefeitura. Os senhores ouviram, vocês entenderam o que eu falei? Uma cidade de 30 mil habitantes e não tem prefeitura. A regra do jogo vindo de Brasília é o seguinte: crie bastante cidades de 1.000, 2.000 habitantes. Para quê? Para criar o começo da corrupção. Tem que ter o prefeito, tem que ter o vereador, tem que ter a Câmara de Vereadores, e aí o povo que era feliz começa agora a bancar algo que nem... Porque se, na mesma linha assim, se o mosquito da dengue mata, ele não pode nascer. Se uma cidade não for autossuficiente, ela não pode nascer. Certo. Ela que se vai juntar a outra cidade e ser auto. Mas só que o que eu estou falando, o quê? Não gera voto. Não estou falando bonito porque o político precisa de quê? De voto. E o povo, na ilusão, consegue colocar ele no poder para roubar cada vez mais. Na linha de raciocínio com relação a partidos, terão vários, só que não vão receber nada sobre isso. É serviço gratuito e voluntário. E aí é que começa a grande sacada, porque o jovem que está me ouvindo e está querendo ir lá, por que funciona lá fora e aqui não funciona? Porque os nossos pais, os nossos avós não começaram a fazer isso. Então agora é hora de nós fazer e vão mudar. A revolução pacifista já começou. O sistema vai ter partido, sim, só que é o que o Emílio falou. Os nossos políticos não irão receber. Certo? Essa prima do Emílio estava nesse dia, eu fiquei impressionado quando ela falou que a cidade não tem prefeito. O que existe lá é uma espécie de associação de moradores, os moradores se reúnem e decidem o que tem que ser decidido ali. E eu fiquei impressionado, realmente é interessante. E na prefeitura, tem alguns servidores que estão ali, na prefeitura, tipo de uma associação de moradores, tem alguns servidores que trabalham ali, todos voluntários. E nós temos que parar de copiar aquilo que não deu certo. Quem que deu certo em Cuba, Venezuela, na Rússia e na Bolívia? Pelo amor de Deus, nós temos que falar da Alemanha, nós temos que falar da Suíça, da Suécia, da Finlândia, dos Estados Unidos, do Canadá. E não podemos ter vergonha disso. Pelo contrário, ser patriota... Olha, uma coisa é ser patriota, outra coisa é ser idiota. Eu sou patriota, mas não sou idiota, né? Nós temos uma pergunta aqui, ó, Zé Roberto. Sou um ouvinte, né? Sou completamente a favor da separação do Sul, mas, na verdade, isso vai e pode acontecer? O negro falava o seguinte: eu ser livre é utopia. Negro livre é utopia. Da frequência. Mulher votar é utopia. Homem voar é utopia. O muro de Berlim cair, isso é utopia. Brasil perder de 7-1, jamais. Então tudo é utopia até o dia que deixa de ser. Agora, utopia maior é acreditar que Brasília esteja preocupada com os brasileiros. Isso sim é uma utopia. O que nós precisamos para que isso aconteça hoje é do apoio do povo que é a favor. O apoio da população sulista. Né? Por isso que até no dia 7 de outubro nós vamos ter um plebiscito consultivo, onde nós vamos convidar o pessoal para ir. Vai ser um plebiscito ou uma consulta? Vai ser uma consulta, um plebiscito consultivo. Certo. Né? Mas assim, isso já é um passo para nós podermos mostrar para a UNPO, que é uma secretaria da ONU, Organização das Nações Unidas, que aqui no Sul nós temos um povo diferente que quer conseguir a sua soberania. Todos os outros estados também estão querendo. Sim. O sulista não é melhor que ninguém. É que está se manifestando. O Uruguai não é melhor que ninguém, mas é o Uruguai. O cara lá da Mongólia não é diferente do mundo, mas é mongol. O cara lá do Zimbábue é do Zimbábue. Sim, sim. Cada um tem o seu estilo. O nosso estilo do Sul já está se manifestando contra essa roubalheira, essa falta de respeito para com o povo brasileiro. Agora, se tem pessoas que aceitem, acreditem que Brasília vai fazer, ok, vá lá e diga não, porque nesse dia, no 7 de outubro, você tem a oportunidade de ir lá colocar sim ou não. Então, isso é democracia direta e liberdade. Você acredita que Brasília possa fazer algo pelo Brasil? Você acredita que esse modelo funciona? Legal, você vai lá e diga, não quero me separar. Perfeito. Na última votação deu 95% de aceitação. Dentro disso, desse 7 de outubro, o movimento acontece em todos os estados, os 3 estados do Sul. Os 3 estados do Sul, claro. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Exatamente, são os 3 estados do Sul e que outros estados também estão tentando fazer isso, só que aí cada um tem o seu problema. É um local para pessoas dar a sua opinião.
Aqui, por exemplo, aqui Sullive.org é o site oficial. Certo, esse é o site. Sullive.org oficial e tem a votação, por exemplo, eu quero ir lá dizer que eu sou contra. 7 de outubro terá várias urnas pelo sul. Várias urnas. 7 de outubro terá várias urnas que na próximos dias a gente vai ver quais são os locais. Você passa, por Aí, favor, quando Mas pelo site você pode... A pessoa vai entrar no site sullive.org, lá no site do sullive.org ela vai clicar em cima da cidade dela e vai estar demonstrando onde que vai ser os pontos de votação. Inclusive, na última edição, aqui, se não me engano, supermercado Bistec. O que é assustador foi um ouvinte me dizer assim, mas vão ter que torcer contra a seleção brasileira? Olha só o nível, ele está mais preocupado com o futebol do que com o resto. Então, olha o nível de preocupação que o brasileiro está preocupado. Será que, pelo amor de Deus, eu respondo ao contrário. Marcílio Dias, ou aqui qual é o time de Navegantes aqui? União pode ser igual ao Real Madrid, pode ser o Bayern de Munique, porque o dinheiro vai ficar na cidade. É o contrário. Já que falando sobre futebol, que eu acho isso eu gosto de futebol, acho bacana, pelo amor de Deus, mas só falar nisso também olha o nível de ignorância, nós temos que abrir o mundo para o pessoal, né? Agora, se outras regiões não estão fazendo, é problema dela. Isso é igual a família, cada um tem o seu problema. Até porque nós não temos só o futebol, né? Tem várias outras áreas de esporte que são tão importantes quanto o futebol. Tem artes marciais, tem basquete, tem voleibol, tem enfim. E aí, a partir do momento que o dinheiro fica na cidade, eu falei, mas é o prefeito rouba, sim, mas vou na casa dele. Muda completamente a regra do jogo. E por que na Europa os prefeitos andam de bicicleta? Porque não pode ter ostentação. Aqui nós temos... É tão absurdo. O poste está mijando no cachorro. Por quê? Porque a gente acha bonito um deputado, um senador ter fazendas, ter carros de última... É um absurdo, a gente acha lindo isso. Pelo amor de Deus, dinheiro da onde? Dinheiro do nosso suor. E lá na Europa é o contrário, eles andam de bicicleta, para não chamar atenção, porque o dinheiro está ali. O que vocês querem que precisa fazer? A rua, a estrada, a educação, o dinheiro está lá. É o contrário. Por que vai mudar? Porque esses corruptos que hoje estão no comando, com sede de poder, vão cair por terra, porque a partir do momento que eu ir na casa dele, e eu sei que o dinheiro está ali, ele vai mudar. Eu nem quero mais ser prefeito, está louco? Eu não consigo sair na rua. E onde é que vão ficar, por exemplo, vamos que, claro, existe um processo, né, diante disso, do movimento, digamos assim, nós temos uma eleição o ano que vem, para governador, para senadores. Para mim tinha que ter eleições gerais já o ano que vem, né? Ou até agora mesmo, tira esse que está ali, tira esse pessoal, fecha o Congresso e faz uma eleição geral. Na realidade, onde é que vão ficar, por exemplo? Nós temos 3 senadores, 15 deputados federais, isso ficariam... Muda completamente a regra do jogo. Mudaria muda completamente. Isso é um bando de cabide de emprego que não fazem praticamente nada. Isso. Quantos deputados teria Santa Catarina nessa representação do Sul e aí, do país? Aí nós estamos falando de uma nova nação. Certo. Então, é uma nova nação, vai ser reformulado de regiões de uma forma diferente. Talvez cidades vão... O que é grande lei. Olha só o que eu estou falando, na contramão. Metrópolis. Não, nós temos que diminuir as cidades. Certo. Nós temos montoeira de... Essas cidades existem para quê? Cidade de 1.000, 2.000 habitantes. Para quê? Para pegar dinheiro e mandar para Brasília. Certo. Brasília é perfeita para Brasília. A Constituição de 88, feita pelo seu Sarney, e agora tem os seus filhotes andando por aí, Sarney e seus filhotes, a Constituição é perfeita para Brasília. Certo. E isso que eu estou falando vai exatamente na contramão de tudo que os políticos vêm falando. Que é falar bonito, que nós temos que desenvolver, que isso significa que é imposto, Diante disso que você está falando agora, Emílio, veja bem, nós temos uma Constituição de 1988, né, que foi aprovada em 1988, e já se dizia naquela época, o doutor Ulisses Guimarães, já se dizia naquela época, naquela oportunidade, o seguinte: nós temos um regime presidencialista numa Constituição parlamentarista. Sua opinião é isso? Lindo, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. É mentira. Pois é. Mas é claro que é mentira. Sim. E é uma grande mentira que nós temos... O sistema de governo... Claro, não, nós temos hoje Moscou. Hoje Brasília virou Moscou. Não pode ter dúvida, mas centralização do poder... Moscou só não tem tanto corrupto, né? Tem razão, tá vendo, Moscou? Desculpa, Moscou. Desculpa, Perdão, Moscou. bolscovista. Porque não é possível que tenha... Então, respondendo a pergunta, a partir do momento que vai ser feito vai ser feito um plebiscito para dizer o nome do país. Certo. Um plebiscito para dizer o nome da moeda. Certo. E um plebiscito para ver onde, a princípio, a capital seria a oeste. Liberar o litoral para turismo e porto. Levar a capital
capital para o oeste, onde fica centralizado. Então aí sai a ferrovia do frango. Claro, sim, mas meu Deus, nós tínhamos que pegar um trem e ir lá. Era para nós pegar um trem agora, ir lá em Gramado, curtir a neve. Sim. Pelo amor de Deus, sim. ninguém vai porque mora mais gente na estrada do que curtir a neve. Sim. Pô, eu quero comprar um sapato lá. Eu vou ali no eu quero agora ver a catarata do Iguaçu. Pego um trem, vou um trem bala e vou ali em Foz do Iguaçu. Só para ter uma ideia, um ano de imposto dá para fazer 470 duplicada. Certo. 5 vezes a 4. Um ano só de imposto. Dá para fazer 5 vezes de Itajaí, São Miguel do Oeste, Porto Alegre, Uruguaiana, Curitiba, Foz do Iguaçu. E por que? Onde é que vai esse dinheiro? Por isso eu estou falando, não é imposto, é roubo. Certo. Zé Roberto, Opa. a gente já são 8 horas e 51 minutos para finalizar agora. Uma pergunta, e estamos sendo ouvidos graças à tecnologia da internet, obviamente. Certo. Não só no Brasil, mas também lá fora, né? Estamos aqui com o David, da cidade de Auckland, em Nova Zelândia, nesse Opa. momento, ouvindo a programação da Dengue Dengue FM. Ele está fazendo uma pergunta aqui para o Emílio, Mike, pessoal, dizendo o seguinte: é quase impossível que isso aconteça sem que haja um derramamento de sangue, porque o resto do país não vai querer intervir contra. Sou a favor da separação, mas temo uma guerra. Estou morando em Nova Zelândia, né, neste momento, e quando eu voltar para Curitiba, gostaria de morar no sul independente. Aí ele vai ter que se adaptar na direção no lado esquerdo, que lá é o volante no lado direito. Lá são os caminhões mais lindos do mundo, está na Nova Zelândia e na Austrália. Lá. Os caminhões são espetaculares. Guerra nós já estamos, meu caro amigo David. David. David Rodrigues. Tá. David Rodrigues. E caros ouvintes, guerra nós já estamos vivendo. Essa pergunta já foi feita, nós estamos respondendo. Guerra nós já estamos. É só ir no hospital agora, vai ali no hospital, vai lá na rodovia, e as balas perdidas são as mais encontradas. Guerra nós já estamos. E no momento em que eu digo aqui, mas utopia, pois é, utopia era o homem voar, o negro ficar livre, o muro de Berlim cair, tudo é utopia até o dia que deixa, tudo é impossível até o dia que deixa de ser. Seria uma utopia o Brasil perder de 7, então, para a Alemanha. Exatamente. Né? Então, tempo atrás nós falando de futebol. Se o homem não pensar no melhor, o que eu quero para o meu filho e para o meu neto? Eu vou ficar nesse marasmo medonho que vivemos hoje, e a partir do momento que eu tenho a voto, porque o voto pesa mais que chumbo. A partir do momento que nós já temos aqui, quase o ano passado, dizendo que nós íamos ser presos, que nós somos nazistas, aquele argumento ridículo, fraco, fútil e que não serve a nada, conseguimos quase 1 milhão de votos. Esse ano nós estamos atrás de, no mínimo, 2 milhões de votos. E assim vai. E é claro, demora mesmo. O muro de Berlim levou 40 anos para cair. O negro levou quantos anos para ser livre? A mulher levou quantos anos para votar? Isso é assim mesmo. Santos Dumont foi ridicularizado. Agora, o meu herói particularmente é Santos Dumont. Ele era o cara mais ridicularizado. Chama ele de louco. Claro, claro, só pode ser brasileiro para falar uma bobagem dessa. O homem voar, isso é uma utopia, tá louco? Então, o voto é que faz a coisa andar. Agora, você, ouvinte, você tem o direito de dizer sim ou não. Então, você tem que ir. Não adianta ser palestrante de boteco. Não adianta ser palestrante de churrasqueira. Eu vejo muito meus amigos, meus parentes, né, falam bonito, mas quando estão lá no boteco, falam bonito, quando estão na churrasqueira, mas não fazem nada na prática. Vai lá, agora é a hora de dizer sim ou não, mas tem que sair de casa. Ou no Facebook, inclusive. Não, os valentes do Facebook é impressionante. Né? Eu vim aqui no dia da votação dizer sim ou não. Isso é o que vale. Isso sim, porque nós somos 20 milhões, em torno de 20 milhões no Sul. Então o Exército Brasileiro vai ter que preparar 20 milhões de 762, que é o calibre do fuzil, para atirar em nós, né? Lembrando que o movimento sulista é um movimento extremamente pacífico. A gente quer buscar nossa independência através do voto popular, através do apoio da UNPO, que é uma secretaria da ONU. Então é a ONU que vai intermediar essa separação. E como o Emílio falou, em guerra nós já estamos. Eu gostaria de falar, eu sou descendente de judeu, hoje eu sigo a religião judaica e tenho muitos amigos que moram em Israel. Certo. E hoje morre mais gente numa favela do Rio de Janeiro do que na faixa de Gaza. Hoje, Israel está na 16ª posição, mais ou menos, 16ª, 18ª posição de país mais seguro do mundo, pelo índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E nós aqui no Brasil estamos na 75ª posição. 76. 75. É 76.
Diante disso, quais são os caminhos? Por exemplo, nós tivemos uma consulta popular no ano passado, esse ano vamos ter outra. E o ano que vem a próxima, e vai. Isso é igual um caldo, né? Vai engrossando o caldo. Aí engrossou o caldo. Qual é o caminho? Por exemplo, chegamos a X milhões de votos a favor da separação. Pronto, só aí já valeu todo o movimento, porque se Brasília mudar, como dizem meus amigos do Mato Grosso, São Paulo, Minas e Rio, se vocês vão se separar ou não, isso aí ninguém sabe com 100% agora. Esse é o movimento que vai mudar a questão tributária. Não, mas a questão tributária. Certo. Porque a Constituição é perfeita para Brasília, porque se cair uma bomba agora lá e matar todos que estão lá dentro, os que virem vão seguir a Constituição de 88, não vai mudar nada, porque a Constituição de 88 é perfeita, fortalecendo Brasília. Nessa linha de raciocínio, o que nós temos que dizer é que na sequência, 2, 3, 5, 10 milhões de votos, é isso que precisa. Então não adianta falar, mas e no próximo seguinte? Se nós hoje, navegantes, tem ali um aeroporto, é porque Santos Dumont inventou o 14 bis. Certo. Se nós ficar pensando no Boeing, o Santos Dumont não teria feito o 14 bis. E tudo começa com voto. A partir do momento que a gente tem voto, 2, 3, 4, 5 milhões, a gente apresenta isso para a ONU, que é a ONU, porque há 100 anos atrás, senhores ouvintes, há 100 anos atrás, o mundo tinha 100 países. Hoje tem 200 países. E nos próximos 50 tem mais 30 países. E essa é a evolução, porque senão estaríamos no Império Romano, estaríamos falando em latim. Ainda falando sobre a questão da guerra que o nosso amigo David levantou, gostaria de salientar de alguns países como a Eslovênia, como a República Tcheca, como a Macedônia, eu gosto muito da história da Macedônia, que são países que se separaram recentemente sem guerra. O caminho da Macedônia é muito parecido com o caminho que nós estamos tomando. Com certeza. Mas é interessante, eu acho que a Rede Globo é uma aberração, mas está passando agora a novela O Mundo Novo. É uma novela interessante, eu até observei ela, porque para dizer que aquilo é ruim, tem que primeiro olhar. Né? E percebam lá o Dom Pedro I. Para o Brasil, ele é o nosso herói. Para Portugal, ele é traidor. Veja. Certo. Veja os índios. Como é que o índio olha a gente? Nós invadimos a terra dos índios, nós matamos os índios, nós estrupamos as índias, e quem é o bandido? O índio. Até 1970, tu ia no cinema para ver o cowboy dando tiro em índio. Então a história é contada por quem ganha. É um absurdo. Então, na mesma linha de raciocínio, a partir do momento em que tu tens o poder de mudar, de influenciar as pessoas, tu faz com que o Dom Pedro I é herói para nós, mas traidor de Portugal. O Artigas do Uruguai é nosso traidor. Ele é o vilão, mas é o herói do Uruguai. Certo. O Lopes do Paraguai é o nosso, o Duque de Caxias, é o nosso herói, foi lá e matou ele. Mas para o Paraguai ele é o herói. Então nós não queremos a separação por separação. Isso dói muito para o homem separar. Não, é libertação. Eu estou me sentindo uma mulher séria. Imagina uma mãe, uma profissional, uma mãe de direito, uma mulher que cuida do filho, uma mulher que cuida de casa, é profissional, só que apanha do marido. Que história é essa? Eu me sinto uma mulher séria apanhando de marido malandro. Que história é essa? Não. Nós temos que repor os valores e dizer assim, peraí, Constituição de 88, perfeito. Você acredita em Brasília? Perfeito, vai lá e vota assim. Não. 7 de outubro é o dia que você pode ir lá votar e dizer assim, não quero me separar. Não quero um novo país, né? Eu quero manter, eu acredito em Brasília. Eu acredito que Brasília vai ver a gente, eu acredito que o Brasília vai fazer alguma coisa pelo povo brasileiro. Ok, você vai lá e diga não. Agora você quer uma nova nação, uma coisa diferente, de que o mundo veja esse sul do Brasil, essa região do sul, uma nova nação que tenha valores, que fala 5, 10 idiomas, que seja tratado e seja respeitado pelo mundo, e que tenha a justiça da questão tributária, e que a prefeitura seja forte, você vai lá e diga sim. Ok, então, são 8 horas e 59 minutos, um assunto bastante complexo, né, Zé Roberto? Certo. Mas que de longa data a gente já vinha sendo interpelido para que abríssemos espaço para a comunidade falar, e esse é o papel do rádio comunitário, né? Estamos aqui, inclusive por isso, dos questionamentos em relação, lembrando sempre, gente, a Rádio Dengue FM, ela não está nem favorável nem contrária, até porque a gente faz parte como um órgão de comunicação
oficial que tem aí a sua outorga vindo do Estado, né? Certo. Porém, por outro lado, é prerrogativa e papel do veículo de comunicação servir justamente para se dar abertura para os movimentos sociais de todas as naturezas, Cumprindo a Constituição. cumprindo a A Constituição. o direito da livre expressão. Exatamente. Então, é essa forma que nós utilizamos aqui, dando oportunidade, conforme fomos interpelidos aqui, para eles trazerem esses esclarecimentos, fizemos essas perguntas, deram o seu parecer, a gente deixa pro ouvinte agora, você que vai fazer a escolha, você, como disse bem o Emílio, você é favorável, você é contrário, mas compareça, por exemplo, no dia 7 de outubro, para esse processo dessa consulta pública, a fim de você dar a sua contribuição, que é o que mais está faltando, Zé Roberto, e mais uma vez, aqui, lembrando o que o Emílio falou agora há pouco, como que eu vou criticar se eu não participo, se eu não assisto, se eu não me envolvo? E o que a gente mais tem visto, por exemplo, no caso especialmente da questão da segurança ou da insegurança que nós temos registrado no dia a dia aqui. O grande número de pessoas que deixam de fazer, por exemplo, uma coisa básica, o registro do boletim de ocorrência para constar nas benditas estatísticas do governo do estado, que nós temos insegurança, porque senão ele vai se basear, ele sabe na prática que o negócio está feio, mas ele vai se agarrar a números, e os números dizem um pouco diferente da realidade. Nós temos que deixar de ser palestrante de boteco, palestrante de churrasqueira, e ir à ação, fazer alguma coisa interessante. Então, por isso que esse movimento é um movimento, já diz, o nome já diz, é um movimento, a gente não está parado. Então é interessante que o dia 7 de outubro, aqui em Navegantes e em várias cidades de todo o sul, terá suas urnas, e aí ao longo do tempo a própria mídia e no próprio site sullivre.org estará lá os locais das urnas para o cidadão e colocar sim ou não. Então eu queria convidar o nosso ouvinte para votar no dia 7 de outubro, pelo sim ou pelo não, para votar. Convidar para acessar aquele que quer conhecer melhor o nosso site sullivre.org. Visitar a página do YouTube O Sulista, onde a gente grava uns vídeos explicando melhor sobre o movimento. E também a página do Facebook Nação Sulista. Tá certo. Ok, então, 9 horas e 2 minutos. Emílio, Maicon, também o Héctor, eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês aí pela confiança no nosso trabalho. A gente sabe que nem sempre tem alguns movimentos, às vezes tem uma certa resistência ou falta de abertura maior para poder se expressar. Mas como, por exemplo, a gente viu em rede nacional aí final de semana passado toda uma cobertura sobre um plebiscito que aconteceu na Venezuela, seria trágico se não desse essa abertura a nível de Brasil. Acho que também precisa, como se deu cobertura para esse plebiscito lá na Venezuela, onde o povo também não está concordando com algumas situações, que se faça aqui no Brasil em relação ao movimento Sul, meu país, ao movimento de São Paulo, do Nordeste, enfim, que o Brasil passe a ser ouvido nessas questões. Legal. É interessante que nós não somos traidores, nós somos libertadores. Esse é o resumo da ópera. Nós não somos traidores, nós somos libertadores. Traidor seria ficar esse sistema que está aí e traindo a nação, roubando 80% do imposto que nós pagamos. Ok. Obrigado, Emílio, pela sua presença mais uma vez. Maicon, também muito obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigado a todos vocês aí, né, pelos esclarecimentos aqui ao nosso programa e esperamos retornar numa outra oportunidade após o plebiscito, né, João? O adesivo eu posso deixar aqui. Sim. Pode. Se o pessoal quiser pegar, tem alguns Adesivo, pontos adesivo. também. Isso, Adesivo, pode deixar aqui sim na recepção. É porque ele pediu onde é que pega adesivo. Pode pegar aqui, não. Vou deixar aqui você. Pode, quem Pergunta quiser. aqui do... Só não dá para nós levar na Nova Zelândia, que fica um pouco longe, né? Exato. Alguém pediu agora aqui se podia... tá. O último onde é que samurai foi pegava? filmado lá na Nova Zelândia. Isso, muito bom. Então tá bom, pessoal, quiser ter uma pessoa que pediu aí adesivo, vai ficar adesivo aqui na recepção para você, pode retirar aqui então, tá bom? Obrigado a vocês aí. Um abraço. Sucesso aí na caminhada. Muito obrigado. Ok. Chegamos a Roberto então, sexta-feira, final de semana por aqui, né? E a nossa programação hoje, basicamente, ficamos com a entrevista, né? Com um assunto bastante amplo e complexo de abordagem, impossível que a gente fizesse ele de forma em pouco tempo. Agradecer a você, amigo ouvinte, que está ligado com a gente, acompanhando a programação da 98,5
E ao pessoal também dos bairros aí do interior do município, pessoal de Itajaí que nos ouve sempre através da programação 98,5, sejam todos sempre muito bem-vindos e bem-vindas à programação. Quero reforçar mais uma vez, gente, ao pessoal que trabalha com a produção cultural do nosso município de Navegantes, que já está aberto o edital.